Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar mais uma vez 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu sei que eu tenho falado muito sobre esse capítulo, mas é necessário realmente falar bastante coisa sobre esse capítulo, porque vocês sabem que muitas vertentes da linha pré têm se levantado, já se levantou e já estão na internet contaminando a mente de todos os irmãos com as mais variadas engenhosidades, torcendo a palavra de Deus sem medo e sem temor algum, não tendo limites, sem barreira alguma, usando todos os recursos que estão disponíveis, todos, recursos de fala, recursos que são válidos, mas vocês vão ver pessoas elaborando o discurso com palavras difíceis, uma fala rápida, polida, com tons de brincadeira. Junto a pessoa vai trabalhar a linguagem corporal, porque a nossa mão fala também, né? Já pensou eu falando assim, ó? Irmãos, o apóstolo Paulo disse que realmente nós vamos ficar na grande tribulação, porque vocês não iriam crer, né? Mas se eu falar para vocês, sabe, usar expressões faciais, a mão se movimentar, a fala, sabe, oscilar o tom de voz, e aí dá um tom de brincadeira, uma ironia, e lê para lá e lê para cá, fica bem mais fácil de vocês receberem a mensagem. E tudo isso são recursos válidos, mas que estão sendo utilizados para fazer você crer em algo que não está escrito. Então é necessário realmente ler esse capítulo, ter ele na mente, e vamos já direto agora para informações novas no capítulo. Eu sei que uma pena, não são todos que vão entender o que eu estou falando, porque não são todos que estão ligados aí no YouTube para saber as coisas que estão sendo faladas a respeito da vinda do Senhor. Só os que estão ligados que vão saber as pregações recorrentes no YouTube sobre a vinda do Senhor, sobre linha pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Então eu não posso aqui contextualizar tudo e falar, sabe, não tem como falar tudo num vídeo só. Eu só vou fazer uma leitura de 2 Tessalonicenses capítulo 2 e vou usar uma vertente da linha pré, e vocês talvez vão reconhecer, talvez não. Se vocês não reconhecerem, entre vocês comentem aí no YouTube. Tem um pregador aí indo nas igrejas, financiado, claro, com dízimos, ofertas, para levar todas essas mentiras, porque são mentiras, e muitas delas são tendenciosas. Outras não, algumas a pessoa crê assim, tem que respeitar, vamos crer. Mas você vê que ao analisar, e eu sou analista, você vai ver tendenciosidades. São coisas que não provêm de um coração fiel à Escritura e fiel às outras linhas. Então eu vou fazer para você aqui uma leitura visando essa linha. E vou mostrar para você aonde não fecha. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. A vinda de Jesus é a nossa reunião. Eu estou sempre vou sempre falar aqui a partir de agora, visando essa linha tendenciosa, pré-tribulacionista. A vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele é o arrebatamento pré, porque quando Jesus vem para a igreja, arrebatar lá antes da grande tribulação, Ele já veio. Para a igreja Ele já veio. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aí já tem um caminho adiantado, onde as pessoas vão ler o dia do Senhor e vai fazer uma timeline da última semana e vai escrever nela grande tribulação. Em cima da grande tribulação, ira de Deus. E a grande tribulação e a ira de Deus é o dia do Senhor. Então quando fala dia do Senhor, a gente vê grande tribulação, lembra a ira de Deus, e quando vê a palavra ira, a gente vai ver o dia do Senhor, realmente ira é o dia do Senhor, e vai pensar na grande tribulação, e automaticamente a pessoa sempre vai imaginar a igreja fora do momento da grande tribulação. Aí diz no verso 3, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vou explicar esse texto, como ele está sendo torcido. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá, isto que a pessoa vai e diz que é referente unicamente ao dia do Senhor.
Não tem nada a ver com o de cima. Unicamente ao dia do Senhor. Existe uma razão para ela fazer isso. Isto não... Ela, eu estou falando no singular, mas representa ela, eles, muitos. Mas é claro que eu estou mentalizando um. Isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Ou seja, o dia do Senhor não acontecerá sem que antes venha a apostasia, que já foi trabalhado como retirada da igreja, não é a apostasia da fé, já foi explicado o porquê dos porquê, não vou repetir. Então seja revelado o homem da iniquidade e filho da perdição. Então o dia do Senhor, que é a grande tribulação e a ira, não pode acontecer, ninguém engane você por isso, sem que antes venha a apostasia, a retirada da igreja, e se manifeste o filho da perdição. Essa é a pregação. Certo? Aí aqui, o que mais tem para dizer? Houve uma perda de conexão muito rápida do verso 1 para o verso 2. E tem que haver essa perda de conexão para fazer sentido o que a pessoa está falando. Porque no verso 1 diz: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, no que diz respeito a isso, nós vos exortamos a que não vos demovais a vossa mente com facilidade, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, segundo tenha chegado o dia do Senhor. O que eu estou entendendo aqui, a minha leitura, é que a vinda do Senhor traz a nossa reunião com Ele, e isso é no dia do Senhor. E a grande tribulação está dentro de tudo isso. Então, eu continuo lendo, ninguém de modo algum vos engane, porque isto, se referindo sim ao dia do Senhor, mas que também traz a nossa reunião com Ele. Só que não naquela timeline que eu fiz vocês imaginar há pouco atrás. Não que o dia do Senhor e a ira de Deus é a grande tribulação. Porque eu sei separar muito bem isso pelos profetas e por Apocalipse. Mas a pessoa ensina as outras a não lerem assim. Então a pessoa perdeu a conexão do verso 1 para o verso 2, como se isto não acontecerá, se referindo somente ao dia do Senhor, para continuar lendo o verso 3, mas precisava de mais uma distorção aqui, na palavra apostasia, por exemplo. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, ao invés do apóstolo Paulo, com a mente esclarecida, o mestre, que é o homem separado para explicar os mistérios de Deus, ele é dispenseiro dos mistérios de Deus e diz que a igreja também é. Detalha, separa, ensina, chama as festas, chama a trombeta, chama Miguel, chama tudo, os profetas, para que a gente se encha dos profetas e compreenda o que ele está falando, porque realmente é um mistério, né? É um mistério que está oculto pelos profetas. Deus anunciou os seus mistérios aos profetas. Não anunciou só para o apóstolo Paulo, anunciou para os profetas. Então, um homem tão organizado chegou nesse momento crucial, onde Deus prevendo o futuro, ele saberia que existiria a linha pós, que queria botar todo mundo na grande tribulação, quando ele prometeu tirar todo mundo. Aqui, um homem iluminado, ao invés de falar, e ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que antes nós sejamos arrebatados, ele não tem medo de usar a palavra arrebatados. Isso não acontecerá sem que antes venha a nossa ressurreição. Ele não tem medo de usar a palavra ressurreição. Não, ele usou a palavra apostasia. Porque no grego apostasia... Aí você já não sabe mais o que está falando aqui e você aceita o recado. Ele até reconhece que a palavra apostasia, dependendo do contexto, pode significar sim apostasia, se apartar da fé, mas tem que estar escrito fé, senão a palavra apostasia se apartar fisicamente. Então, em todos os outros textos pode ser isso, mas aqui não pode ser, aqui é apartar fisicamente. Então o apóstolo Paulo não quis usar a palavra ressurreição, não quis usar a palavra arrebatados, ele quis usar a palavra apostasia. Vocês não perceberam que isso é tendenciosidade? E a pessoa tem que estar
com a barriga muito cheia, sabe? Tem que estar com muito sono, tem que estar com a cabeça muito seriado, tem que estar com a cabeça com muito trabalho, muita faculdade, muitos afazeres, tem que ter viagens planejadas, tem que ter muita perturbação para acreditar num argumento desse. Não é verdade? Eu acredito assim, irmãos. Eu acredito assim, porque para engolir essa parte aqui, irmãos, tem que estar dopado, tem que estar bêbado, tem que estar uma pessoa sã não pode engolir um argumento desse. Mas como eu disse, a pessoa se torna um mentalista do mal, então ele trabalha todos os recursos que são possíveis, que estão disponíveis na sua mão, usando todos aqueles recursos que são válidos, mas para chegar e torcer isso daqui na cara dura. É incrível. Dá até arrepio. Então por que ele fala aqui, ó? Isto não acontecerá sem que antes venha o dia do Senhor, se referindo unicamente ao dia do Senhor. Não pode se referir ao que está antes. Porque senão, a leitura ficaria assim. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, que é a apostasia, né? Aqui ele poderia usar a palavra apostasia e não usou. Irmãos, mas é a palavra, né? A nossa reunião é a apostasia. Vamos ler o texto, segundo a lei estabelecida por essa linha. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus e à apostasia, nós os exortamos que não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado a grande tribulação. É o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não pode ser o de cima, a apostasia, a nossa reunião com Ele. Tem que ser só o dia do Senhor. Ou seja, houve perda de conexão proposital do verso 1 para o verso 2. Porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Tem que ser lida assim, porque senão o apóstolo Paulo vai estar iniciando a conversa falando, irmãos, quanto à apostasia e a nossa reunião com ele, ninguém de modo algum vos engane, etc e tal, porque a apostasia não acontecerá sem que antes venha o dia do Senhor. Ou seja, para não entrar em conflito, a pessoa restringiu o isto, ela restringiu somente ao dia do Senhor e arrumou argumentos para mostrar que o dia do Senhor é a grande tribulação. E aí a pessoa poderia argumentar, Luiz, você quer que as coisas estejam escritas aí, etc e tal, mas se o apóstolo Paulo também quisesse escrever que a igreja ia estar sofrendo, ia estar sendo atribulada, ele escreveria. Aí eu pergunto para você, e se tivesse escrito, você acreditaria? Sim. Você não acreditaria, porque não há limite para você, porque você crê na mentira. Se eu mostrar para você que aqui o apóstolo Paulo está falando de tribulação, e mesmo que eu mostrasse a palavra escrita, você não acreditaria. Pensa aí com você, vou te dar alguns segundos. Você acreditaria? Se de repente aparecesse aqui a palavra tribulação, e Jesus não vindo secretamente, você acreditaria? Pensa aí. Pensou? Você acreditaria ou não? Faz uma prova consigo mesmo. Eu estou no capítulo 2. Estou com o iPad aqui. Eu vou só rolar para baixo alguns textos. É um contexto imediato. Cheguei no capítulo 1. São poucos versos. Eu vou mostrar para você por que não fecha o pensamento que eu expliquei para vocês aí em 14 minutos. Eu vou mostrar para vocês por que não fecha e por que é infiel essa linha. Aí vocês fazem a prova. Estou falando para pré-tribulacionista, né? Porque para pós-tribulacionista nem é necessário voltar ao texto. Para pós-tribulacionista. Nem é necessário isso. E eu acho que para pré-tribulacionista isso também não vai ser suficiente. Porque não há limites. Vamos ver isso na parte número 2, porque já vai fechar o tempo aqui de 15 minutos.